Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar como remover valores duplicados no Excel. Mas apenas como remover? Não. A gente vai falar também o porquê que você pode utilizar o remover valores duplicados no Excel. Vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, nós fizemos uma planilha fictícia, apenas com alguns exemplos para você entender como que a gente pode remover valores duplicados no Excel. A gente vai mostrar alguns recursos que você vai falar, puxa, conhecia esse, não conhecia. A gente vai querer, por exemplo, que você entenda um pouco mais dessa usabilidade do recurso e outras soluções que você pode aplicar. Porque muitas vezes hoje o que é interessante é que talvez você não precise nem remover, né, os valores duplicados, mas a gente vai explicar para você aí, tá bom? Então olha só nessa tabela, vou encolher um pouquinho aqui na parte de cima e dar um pouquinho mais de zoom aqui para você ver. Imagine que você tem os dados de uma tabela, de região, departamento, ano, valores, você vai criar, por exemplo, algumas listas, né, com os valores únicos para você fazer, por exemplo, uma validação de dados. Como que a gente poderia fazer isso? A gente teria que fazer a remoção dos valores duplicados. Olha só. Então tem essa coluna aqui, não tem? Ó? Eu vou copiar ela primeiramente, então eu vou selecionar, ó, copiei, tudo bem? Aí eu vou pegar uma planilha nova, para ficar mais fácil o entendimento, e vou colar aqui, ó. Aí o que acontece? Você está vendo que tem ali, ó, valores repetidos, não tem? Com esses valores repetidos, a gente vai aqui na guia dados, tá? E em dados existe ferramenta de dados, e existe esse cara aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Remover duplicadas. Esse botãozinho vai remover os valores duplicados daquele intervalo que eu tenho. Então eu vou clicar nele. Ele vai falar, ó, é da coluna região? É. Vou dar OK. O que ele fez? Ele removeu todos os valores que estavam duplicados, ficando exclusivamente 5 valores, os 5 únicos valores que a gente tem. Aí isso te permite, por exemplo, você fazer uma validação de dados. Eu vou pegar uma célula aqui, ó, dados, vou vir aqui, ó, validação de dados, vou utilizar a opção lista e vou pegar o intervalo, ó, do norte até o centro, por exemplo, ó. Vou dar OK, aqui tá, ó, a nossa validação de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, região, né? Opa, faltou um O, professor. Ó, região. Vem aqui, eu tenho os itens que a gente tem. Ou, por exemplo, eu vou criar uma outra tabela e quero utilizar esses itens dessa lista. Então você pega aquela coluna, transforma ela numa lista com valores únicos, fazendo remover duplicadas. Tudo bem? Eu vou pegar outras colunas e mostrar outros exemplos para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lá no primeiro comentário fixado, se você clicar, você vai ter uma surpresa. Que surpresa? Ficou curioso? Ficou curiosa? Clica lá que você vai descobrir, tá bom? Bom, é a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. O que eu vou fazer agora? Olha só, eu vou voltar lá na planilha 1, eu vou pegar a coluna do departamento, vamos selecionar ela, ó, Ctrl C, copiei, vou vir aqui na planilha, não, vou pegar uma planilha nova, tá? E vou colar aqui, ó, tá tudo aqui, tudo bem? Aí olha que interessante, gente. No Excel 365, existe uma função que se chama único. Então, se eu colocasse aqui, ó, débito, colocar aqui, ó, igual único, abro parênteses e vou selecionar um intervalo, ó. Vou fechar. Vou dar um Enter. Olha o que ele vai fazer, ó. Trouxe todo mundo aqui. Os valores únicos. Olha que bacana. E aí, se você tivesse, por exemplo, pensando naquela validação de dados que você precisa de itens únicos do departamento, olha lá, ó, dados, validação de dados, eu vou utilizar a opção lista e olha aqui a fonte, ó, vou clicar aqui no primeiro valor e vou lançar aqui, gente, o joguinho da velha, sustenido, hashtag, vai ficar desse modo. Quando eu der OK, olha a validação funcionando. Olha que bacana. Interessante, né? Qual que é a vantagem disso, tá?
Eu poderia, por exemplo, deixa eu pegar essa coluna novamente, ó. Ctrl C, vou vir aqui, vou colar aqui. Eu vou transformar ela, ó, página inicial, vou transformar ela em uma tabela, tá? Uma tabela de dados. Vou daqui, ó. Aí olha que interessante, vou usar a função único. Vamos colocar aqui, ó, débito. Vou colocar aqui, ó, igual único. E vou selecionar aqui, ó. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, essa coluna que eu fiz dessa listagem, né, mesmo com valores repetidos, vai me retornar o valor único aqui. Só que o que acontece? Isso daqui é uma tabela de dados. Então, se eu lançar novos valores aqui, vai refletir aqui também na fórmula única. Você vai entender agora na prática. Eu vou dar um Enter, ó. Financeiro, RH, vendas, administrativo, suporte. Aí imagine que, por exemplo, opa, tem um departamento comercial. Automaticamente já lançou aqui. Olha que bacana. Então, aqui na nossa validação, ó, que eu estivesse fazendo, eu poderia também fazer o mesmo processo. Vou lá, ó, validação de dados, vou utilizar a opção lista, e aí vou utilizar aqui, né, ó, os nossos valores únicos com o sinalzinho da hashtag. Vale lembrar que isso é para o Excel 365, tá? Qual que é a vantagem? Você acaba lidando com isso de modo dinâmico, tá? Aí você vai falar, poxa, mas quando que eu vou utilizar um, quando que eu vou utilizar outro? Olha só. Quando você está trabalhando aqui, igual por exemplo, aqui eu estou com um ano, ó, vou copiar essa coluna, vou lançar aqui numa outra planilha, ok? Eu vou aumentar um pouquinho mais. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, com dados estáticos, esses dados aqui não vai sofrer alteração, professor. Qual que é o procedimento ideal? É que você pega essa coluna, vai lá, ó, guia dados, pega aqui o botãozinho, ó, remover dos valores duplicados. É do ano? É. Vou dar OK. Ele vai montar para você ali os valores. Aí você faz a validação de dados com base nessa coluna que foi ali validada. Então, ó, dados, validação de dados, e aí você vai utilizar a opção lista e vem aqui, ó, e marca essas opções aqui. Tá, ó. Aí você vai ter. Agora, se fossem para dados dinâmicos, vocês têm algumas soluções. Primeiramente, você utiliza a opção de tabela, que eu acabei de mostrar aqui. Você faz uma tabela de dados, então você removeria os valores e transforma isso em tabela. Caso hajam novos valores, você vai acrescentando aqui, que automaticamente vai replicar, tá? Como assim, professor? Não entendi. Olha só, eu vou copiar aquela coluna novamente. Vou ver aqui na planilha 4. Eu vou colar os valores aqui, ó. Só um detalhe, o professor colou demais. Deixa eu excluir isso daqui. Pronto. Copiei os valores, tá? Vou selecionar essa tabela aqui. Vamos em dados. Vou clicar em remover valores duplicados e vou dar OK. Agora eu seleciono esses valores, vou lá na página inicial e vou formatar como uma tabela. Vou dar OK. Agora vou no design da tabela, tá vendo lá ano, ó, tabela 2, ó, o nome, ó, vou dar o nome dela de ano, tá? Deixa eu dar um... Pronto, deixa eu ver se ele pegou o nome. Pronto, pegou. Aí o que acontece, ó, se eu fizer a validação de dados, ó, com o uso da função indireto, ó, igual indireto, entre aspas, ano, que é o nome da tabela, olha lá os anos. Se eu lançar aqui, por exemplo, 2023 agora nessa listagem, olha o que acontece, vai aparecer aqui, tá? Então é um modo. Então remover duplicados eu utilizei apenas para fazer aquela exclusão e depois utilizar essa lista para fazer uma alimentação nela. Tudo bem? Outro detalhe. Quando você faz essa remoção de valores, né? Isso aqui é uma das formas. Existem outras formas. Como, por exemplo, o Power Query. O Power Query você também consegue remover os valores duplicados de um intervalo. Então, ó, se eu copiasse isso daqui, vou lançar numa planilha nova. Olha só. Aí a gente vai lá na guia dados, obter dados, né, ó. Aí tem de outras fontes, tabela, intervalo. Ele vai abrir o editor e no editor, gente, tá? Você tem as opções ali para você fazer o quê? Remover os valores duplicados, ok? Ó.
Então aqui, por exemplo, né, ó lá, ó, limpar em ordem crescente, né? Eu vou colocar aqui, ó, cadê? Ordem crescente, só para você ver que ele já colocou em ordem. Aí ele tem aqui, ó, escolher colunas, ele tem aqui agrupar por, ele tem substituir valores, remover linhas, né, ó. E aí em remover linhas eu quero isso daqui, ó, remover duplicadas. Olha lá, o que aconteceu? Acabei de montar a lista. Vou dar um fechar e carregar. O que vai fazer? Vai lançar esse intervalo em uma outra planilha, mas eu tenho aqui o nosso intervalo. E dá para fazer isso também, se tornar de modo dinâmico na validação de dados. Tudo bem? Bom, pessoal, mostrei hoje para vocês aqui algumas dicas, algumas sacadas em como remover valores duplicados no Excel. Então você pode utilizar o recurso de remover duplicadas, você pode utilizar a função único que não remove, mas vai trazer os valores únicos, como também pode utilizar o Power Query para resolver esse tipo de problema. Vale lembrar que cada uma das soluções são para situações específicas. Se for uma lista estática, utilize a guia dados e o valor aqui para remover valores duplicados. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, mas deixa aquele convite. Você clicou naquele link que eu falei lá atrás? Se você não clicou, olha só, vou revelar para você. Hoje a gente está ofertando 35% de desconto na formação. Isso mesmo, é o maior desconto que a gente já ofertou dentro do curso de Excel Online. Então se você quer começar a aprender Excel para ontem, vai lá, clica no link que você vai resgatar 35% de desconto. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, que me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.